Quer que eu comece falando? Pode começar agora. Começou a gravar? Uhum, pode começar. Ah. Então, o grupo é composto por eu e Marcos. A gente vai começar a falar sobre a doença de Alzheimer. É para um trabalho da Católica na disciplina de farmacologia aplicada à nutrição, com orientação da professora Tássila Pitanga. Pode Ó, passar. faz o seguinte. Fale, mas fale. Fale solto, não fique uma coisa presa, não. Fale como se estivesse falando com todo mundo, certo? O que Tá, é o trabalho, a doença. Vai introduzindo todas as informações, certo? Que tá. aí você está falando não com um, mas com mais de não sei quantas pessoas. Pense que você está na sala de aula. Ninguém te conhece, Sim. ninguém sabe o que é. Aí você tem que explicar tudo do zero. Quem é professora, quem é a disciplina, o porquê, entendeu? Que aí Vou seria uma explicar coisa quem é a para público professora. geral. É, porque é para um público geral. É o quê? Professora Tássila. Não, mas a professora tá. Aí você explica. Doença de Alzheimer, CID e tal. Lá a gente é da Católica, a gente veio explicar um pouco do que é a doença de Alzheimer. É um trabalho da professora Tarsília, que ela é professora. Introduz a. Digamos que você está falando com gente que não conhece, entendeu? Aí você tem que Hum. falar tudo no início. Porque a ideia, como a gente vai botar esse vídeo para publicar, né? Ela vai querer que a gente faça como se fosse canal mesmo do YouTube. Então a gente tem que ser mais natural e procurar falar mesmo com o público mesmo. Não vai aparecer nossa imagem, então não posso nem precisar nem me preocupar aqui, né? Seja intuitiva. Se você quiser, pode ficar de pé, relaxar. Eu me sinto bem falando deitado. Eu me sinto bem falando em pé e gesticulando. Entendeu? Vai aparecer só slide. Tá. Vai fazer de novo. Pode ir. Bom dia. A gente vai tratar um pouco da doença de Alzheimer. É um trabalho da Católica, né, Universidade Católica de Salvador, para a disciplina de farmacologia aplicada à nutrição e com a orientação da professora Tássila Pitanga, que é a orientadora da disciplina. O grupo que vai apresentar é eu, Lara e Marcos, que a gente vai tratar sobre essa doença. Pode passar. Uhum. Vamos introduzir um pouco a doença, né? O Alzheimer, ele é uma neurodegeneração, né? Ou seja, é um tipo de demência que ele vai estar muito associado ao envelhecimento. O cérebro, naturalmente, ele vai diminuir à medida que a gente envelhece, né? Questão de peso, volume, as perdas neuronais, as perdas das sinapses nervosas, a perda da plasticidade que a gente tem, ele vai acontecer, né? As perdas das mielinas, que são a forma que a bainha de mielina que recobre o neurônio, né? A parte de gordura, vão diminuir naturalmente. E aí a gente, consequentemente, vai diminuir também os neurotransmissores, como dopamina, noradrenalina, acetilcolina, diminuindo essa produção, né? E a nossa capacidade de transmissão desses estímulos, consequentemente, as nossas atividades, como a cognição, que é uma das principais desses neurotransmissores, e do acometimento do Alzheimer. Pode passar, Marcos. E aí temos uma curiosidade que ele foi, né, descoberto por um médico, que é o Alois Alzheimer, por isso que o nome da doença, inclusive, ele tinha uma paciente que faleceu, veio a óbito, e ele observou, a partir do momento que ele tirou o cérebro dela, alterações anatômicas no encéfalo dessa pessoa, né? Ele observou atrofia e atrofia do córtex, principalmente o frontal, que é a nossa parte que gera a cognição, a memória, nossa identidade. E ele observou também os sulcos do cérebro. A gente tem uma imagem mais para frente, mais alargados, os giros, aumento dos ventrículos, a região central do cérebro. E teve também uma morte de neurônios assim, maior do que o envelhecimento normal. Então, a gente tem a morte do neurônio, ele observou uma maior morte do neurônio a partir do cérebro dessa paciente dele que veio a óbito, né? Que foi essa Augustine D, né? Que foi a paciente dele que ele conseguiu estudar a partir do cérebro que ele abriu. Pode passar.
E aí que a gente tem uma foto que mostra uns idadezinhas assim, a gente observa que ela tem maior, ela é mais espaçada, e a parte dos ventrículos aumentada, para a região do meio, né? Pode passar. E aí a gente vai para os fatores de risco. Um dos fatores de risco que a gente observa são os idosos, porque à medida que, como eu falei, a gente vai envelhecendo, a gente vai perdendo esse nosso neurônico, perda de sinapse, e aí a gente vai ter a menor dificuldade de gerar plasticidade, ou seja, a nossa capacidade de sinapse, né? Fatores como estresse, alimentação, menos estímulos cognitivos, menos atividade, pode somar a uma piora da situação. Fatores genéticos do indivíduo. A gente tem os cromossomos, que é o cromossomo 19, ele tem um APO que chama, que é o E4. E aí, quando a gente tem uma porção E4, que ele tem 4 tipos, um tipo dele, quando a gente pode adquirir o Alzheimer precoce. O Alzheimer precoce começa a partir dos 40 anos. Então, quando a gente tem esse, pode ser passado, né, de hereditariedade, a gente consegue ter consegue não, né? A gente tem uma predisposição para ter um Alzheimer precoce, que ele é responsável pelo metabolismo dos nossos carboidratos, proteínas, gorduras, e isso pode prejudicar a excreção do beta-amiloide, que a gente vai explicar mais na frente. Pode passar. Eles têm uma predisposição para gerar doenças cognitivas, pelo fato de que a gente está chacoalhando. O cérebro ele tem nosso líquido cefálico, tem a parte do encéfalo, e a gente está ali o tempo todo criando traumas na cabeça, né? Isso pode, consequentemente, gerar problemas cognitivos, e aí vai gerar um fator de risco da doença de Alzheimer. Pode passar. Dormir pouco. Quando a gente dorme pouco, a gente tem menos... dificulta a nossa... Como é que eu posso falar? Afeta o nosso sistema, né? Dificulta o nosso sistema, principalmente o nosso sistema imunológico, que eu vou explicar mais para frente, que tem a outra parte. Vai lá, passe. Obesidade e diabetes. Quando eu tenho uma obesidade e diabetes, um dos fatores, por exemplo, eu diminuir minha capacidade de testosterona, eu vou aumentar meu corticoide, eu vou aumentar meu apetite. Isso é um fator, porque a gordura, elas geram citocinas inflamatórias, e isso excesso pode danificar o cérebro, consequentemente, nosso organismo todo, né? Ela deixa a nossa barreira hematocefálica mais permeável. Então, a obesidade e a diabetes, inclusive o Alzheimer, ele é dito como diabetes tipo 3, ele é a nossa resistência insulínica na parte do encéfalo, né? Nossas células, os cérebros, eles criam resistência nos receptores de glicose. Pode passar. Infecções do sistema nervoso, que são as causas que geram também as citocinas pró-inflamatórias, que em excesso, elas podem causar danos cerebrais, deixando, como eu falei, as barreiras hematocefálicas mais permeável. Pode passar. Disfunção do sistema imúnico. Um dos fatores de risco para a gente ter uma disfunção do sistema imúnico é dormir pouco. E aí, quando eu durmo pouco, né, eu vou começar a desregular meu sistema. No cérebro, a gente tem as microglias, que elas vão perder essa capacidade de detectar, porque elas vão estar muito ativas. E aí, essa imunidade desregulada vai afetar, inclusive, como eu falei antes, as proteínas, a proteína beta e a proteína tal, né? Que são das Eita, agora confundi, vou ter que voltar. Só a parte das proteínas. Uhum. Que eu nem lembro o nome, é tão complicado. Deixa eu ver aqui. A proteína é mais na frente, não? Que é Eu tô proteína citando para tal e proteína coisa. peptídeos amiloides, foi mal, peptídeo amiloide, confundi. Vou falar de novo a disfunção do sistema imune. Pode Vai ir. lá. E aí, por último, a gente tem também um fator de risco, que é a disfunção do sistema imune, que ela, desregulada, né, ela vai afetar o acúmulo do beta-amiloide e da proteína tal, que eu vou falar mais para frente,
E aí vai favorecer a neurodegeneração, né? Porque esse excesso dessas proteínas são neurotóxicas para o cérebro. Pode passar. Aí a gente vai iniciar com o estágio inicial da doença. A doença, ela já é acometida de 10 anos antes de você conseguir desenvolver os sintomas. Então, ela já vai acontecendo, é neurodegenerativa. Então, ela vai, ao decorrer dos seus anos, ela vai começando a se degenerar. E você só consegue perceber de 10 anos depois da doença. Pode passar. E aí, um dos iniciais são os sinais iniciais, confundindo com estresse ou... Tinha essa parte aí? Tinha. Volta lá, então. Pode, se você conseguir, passe tudo de vez, que eu consigo me orientar para não repetir coisa. Já deixa já o estágio inicial aí. Vou repetir de novo. Pode deixar tudo, é melhor. Você prefere? Vá. É. A gente tem um estágio inicial que ele só começa 10 anos depois de você realmente ter a neurodegeneração. Então, você já começa a ter a degeneração, só 10, depende do tipo de pessoa, depende dos fatores de risco que você acumulou, você vai iniciar um estágio, né, inicial. A gente tem, né, o estágio inicial dura em torno de 2 a 3 anos, ele vai ter alterações da memória, vai ter um pouco do declínio cognitivo, né, grande dificuldade de aprendizagem, de ter novos eventos, e também vai ter um déficit visoespacial, a pessoa vai ficar com mais dificuldade, né? Porque a visoespacial está ligado muito à nossa parte cognitiva, parte pré-frontal e também da parte do hipotálamo, que tem as alterações, como eu falei antes, no Alzheimer. Pode passar. O estágio intermediário, ele vai durar em torno de 3 a 10 anos, e aí eu vou começar a ter uma perda na capacidade de minha fala, vou necessitar de um suporte, né, de um orientador, vou ter uma dificuldade também de ler, de escrever, vou ter dificuldade de nomear objetos, vou esquecer os fatos da nomenclatura dos objetos, vou perder meus movimentos voluntários coordenados, mas ainda permanece, né, a musculatura, as funções musculares elas permanecem, mesmo eu perdendo minha capacidade de coordenação voluntária. Vou começar a ter oscilações de humor, irritabilidade, agressividade, choro. Vou ter também muita agitação e pode gerar insônia. Pode passar. Confusão mental também. Continência urinária no CTI, pode começar a ter continência urinária na partir do estágio intermediário e a piora no estágio avançado, né? Pode passar. O estágio avançado, ele vai de 8 a 10 anos. E aí já o paciente já totalmente já dependente dos cuidados de uma segunda pessoa, né? Vou começar a ter uma alteração na minha comunicação, né? A via oral. O paciente vai começar a ficar apático, ou seja, sem muitas emoções, ele vai perder a capacidade de emoção, porque como o hipocampo ele é afetado, é a nossa capacidade de gerar nossas informações, né? Que é o sistema límbico, que chama de regulação dessas emoções, né? Perda de peso, agravamento do declínio cognitivo, vou ter mais incapacidade de fala, vou perder minha capacidade de fala mais ainda, alterações motoras, porque as lesões cerebrais vão começar a aumentar e eu vou acabar perdendo minhas alterações motoras, principalmente dos membros superiores e inferiores, contralateral à lesão que eu vou ter no cérebro, depender, né? Incontinência urinária, como eu referi, começa a partir do estágio intermediário e vai avançando à medida que vai passando. Pode parar, pode passar. E aí a gente tem a parte da neuropatologia, né? Pode passar. A gente tem uma das causas que é o acúmulo do beta, que é um peptídeo amiloide. O que acontece? Ele vem de uma proteína, né, que é a APP-proteína. Ela é uma proteína percussora da beta-amiloide, que quando ela é quebrada, ela vai começar a se agregar facilmente. E ela tem um caráter insolúvel e pode atrapalhar essa sinapse neuronais, né? E a gente tem por esse acúmulo, né, do extracelular de peptídeo amiloide, como eu expliquei, derivado da proteína, é a clivagem dela, a clivagem a partir da quebra, né?
Tem umas outras proteínas que é chamada a alfa-secretase, que ela ajuda a essas proteínas a serem metabolizadas. Então, se eu tenho um aumento da minha alfa, consequentemente, vou diminuir meu risco de Alzheimer. Mas se eu tenho um aumento da beta-amiloide, que são os fatores, aqueles fatores de risco todos que a gente vem falando, ele influencia nesse acúmulo do beta-amiloide nos neurônios, e aí impede a sinapse. Eles vão ficar entre uma sinapse do neurônio e outra, né? Entre a junção. E aí, por isso que eles impedem a sinapse. Eles vão atrapalhar, são essas placas amiloides, como a gente pode ver na imagem, vão atrapalhar a sinapse neuronal. Então, vai ter perda de plasticidade, não vai causar nem morte, mas a perda da plasticidade neuronal vai acontecer. A gente tem um outro que é da proteína tau. A proteína tau, ela começa a formar emaranhados, né? Filamentos intracelulares. E essas alterações vai começar desde o início da doença, né? Como, por exemplo, no lóbulo temporal, que é a região de trás da cabeça, vai incluir também o hipocampo, o giro hipocampal, que são estruturas essenciais para a memória. Então, por isso que a gente começa já a ter a perda da memória já no estágio inicial. Como eu falei, são as placas emaranhadas e tendem a se espalhar pelo corpo conforme, né, o padrão avançado da doença. Pode passar. Diagnóstico. Pode Diagnóstico. falar. Então, o diagnóstico, como eu expliquei, a gente já começa a ter uma perda de 10 anos antes de a gente ter os sintomas. Então, quando o paciente começa a apresentar relatos, tanto para os familiares, perda de memória, dificuldade de cognição, começa a ter dificuldade na marcha dele, ou seja, o andar dele, começa a ter, então já é uma preocupação, né, para a gente ser avaliado por um médico. E a partir desses exames, a gente, além dos exames sanguíneos, porque o exame sanguíneo vai começar a alterar os hormônios, que eles são um dos reguladores, né? E a gente vai, pela ressonância magnética, a gente consegue ver a diminuição dos sulcos, como eu falei, o aumento dos ventrículos, e a gente vai ter um diagnóstico de início de Alzheimer, né? Mas um dos principais são os sintomas. Por mais que eles aconteçam tardiamente, eles são dos principais: perda de memória, dificuldade de andar, gera uma fraqueza muscular também. É um dos principais sintomas para a gente conseguir entender que o paciente está começando um estágio de Alzheimer. Pode passar. Os tratamentos, eles podem ser tanto farmacológicos quanto preventivos, né, para a gente não acontecer, ou quando a doença já está instalada, a gente pode adquirir tratamentos que a gente consiga inibir o rápido avanço da doença, né? Então, a gente tem tratamentos farmacológicos, que o Marcos vai falar adiante, que é para ativação dos sistemas colinérgicos e os glutaminérgicos. Porque como eu vou ter essa morte na região cerebral, a gente vai ter uma redução também nas taxas do processo sináptico, né? Então, eu vou diminuir, consequentemente, os neurotransmissores colinérgicos, que são responsáveis pela percussão de todos os neurotransmissores que a gente tem, né? A maioria. E aí eu vou conseguir, consequentemente, reduzir os danos da doença e aí vai depender também muito do caso clínico que a gente vai estar inserido, né? Tem um tratamento também, se alguém depois quiser assistir, que é um filme de Stephen Newport, que a esposa dele era uma médica, ele começou como o Alzheimer é uma doença que a gente afeta nossas células que captam glicose, né? Ou seja, ele começa a utilizar outra fonte de energia para o cérebro não ter morte neuronal. Então, ele começa a utilizar a acetona, que é muito encontrada no óleo de coco e é bem metabolizada pelo nosso fígado, e a esposa dele começa a dar óleo de coco para ele. E aí, o cérebro dele começa a utilizar outro tipo de combustível, já que ele já tem uma resistência insulínica no cérebro, ele não consegue captar, o cérebro dele não consegue utilizar a glicose como fonte. E aí, foi dos tratamentos também, não é farmacológico, é mais natural, que ele foi utilizado. É um estudo que ainda está ocorrendo, muitas pessoas já começam a utilizar, pelo fato do óleo de coco ser comprovado como uma das melhores fontes de cetona que é metabolizada pelo nosso fígado, né? Então, é bem interessante quem quiser olhar depois. E a gente tem os tratamentos também que podem estimular a cognição, que pode ser feito também precocemente,
ou quando a doença já está instalada, né? Nunca parar de ser estimulado com atividades cognitivas, atividades de memória, exercício físico, então tudo que consegue equilibrar nossa saúde, boa alimentação, tudo isso não só como apoio familiar no remédio, né? Mas também na parte humana, na parte holística que a gente tem, que é estimular sempre o idoso, até antes dele desenvolver a própria Alzheimer, já estimular o idoso a, a não ter essa perda, né, neuronal, porque a gente vai ter, mas se a gente tem uma estimulação, sempre exercício físico, de forma equilibrada, memória, exercício de memória, cognição, a gente consegue ter uma menor degeneração neuronal, consequentemente, nosso cérebro vai estar mais ativado, né? Então, eu vou ter menos dessa perda. Pode passar. Bom, medicamentos colinérgicos. O que são? Bom, eles servem para retardar o desgaste da região colinérgica, que é ligada à cognição, certo? Com o passar do tempo, o Alzheimer faz com que a região do cérebro perca esse lado de cognição, certo? Que vai se deteriorar, e esses medicamentos servem para retardar, ou seja, eles não vão trazer a cura, mas o retardo da deteriorização que se tem no sistema nervoso da região central do encéfalo. Temos o donepezil, né? Ele é administrado por via oral e deve ser utilizado 5 miligramas antes de dormir. O seu efeito é alcançado após 2 semanas no início do tratamento. E após 4 a 6 semanas, a dose pode ser aumentada de 12 miligramas por dia. Mas, apesar de ter esse aumento, ele tem um porém. O porém dele é que ele pode ir até, se eu não me engano, 12 miligramas a 16 o máximo. E o seu metabolismo hepático é a primeira passagem utilizada pela via de citocromo P450. Essa via é a via mais utilizada para a maioria dos medicamentos ter uma ação no organismo, certo? Então, o donepezil, ele utiliza essa P450, que é a via que a maioria dos medicamentos utiliza para a sua ação. A maior parte do fármaco é excretada através da urina. Ou seja, boa parte de sua ação, né, depois de reagir ao organismo, ele vai ser liberado pela urina e os principais efeitos adversos ocorrem no trato gastrointestinal, que resulta em náusea, vômito, diarreia, atribuídos à ação colinérgica periférica do fármaco. Ou seja, por ele utilizar, digamos, e pela via oral, então a sua ação vai ser mais no trato gastrointestinal. Então, consequentemente, suas reações adversas vai ser na região em que ele mais vai atuar. Então, indo pela região do trato gastrointestinal, vai ocasionar o quê? As náuseas, os vômitos e as diarreias, pois são correlacionadas com a região gastrointestinal. E esse fármaco foi produzido para substituir a tacrina. A tacrina foi o primeiro medicamento a ser utilizado como o primeiro medicamento do Alzheimer para reduzir os efeitos da doença, certo? Então, ele é o substituto, o donepezil, da tacrina. Exelon. O Exelon, o seu uso inicia com doses de 3 miligramas por dia via oral, podendo, após 2 semanas, aumentar a dose para 6 miligramas dia e assim sucessivamente. Bom, esse aumento de dosagem vai depender da ação do medicamento, certo? E da reação do organismo. No caso, esse daqui tem uma pequena condição, que é o quê?
A dose máxima permitida padronizada é de 12 miligramas por dia, havendo necessidade de manter 2 semanas de intervalo entre o aumento das dosagens. Ou seja, a cada 2 semanas, né, isso é um padrão que tem desse medicamento, ele poderá ser aumentado, sempre tendo esse intervalo de 2 semanas, não pode ser aumentado abruptamente, né? E a máxima dose dele é 12 miligramas por dia, ou seja, não pode se aumentar ele ao ponto de passar dessas 12 miligramas, certo? Pode-se utilizar o adesivo transdérmico do Exelon, seguindo a mesma lógica da dose via oral. Vamos lá. Ele utiliza a via pela pele, certo? Vamos dizer que um adesivo ele tem um tamanho da cabeça de um polegar, e essa cabeça do polegar teria em torno de 3 miligramas por dia, certo? Imaginamos aí. Se essa cabeça de polegar, que é o tamanho do adesivo, é 3 miligramas, daqui a 2 semanas, se eu quiser aumentar para 6 miligramas, como tem um exemplo, ele poderia utilizar o quê? 2 adesivos, certo? Já que cada adesivo tem 3 miligramas, aí 2 adesivos, 6 miligramas. Isso é depois do intervalo de 2 semanas para ocorrer esse aumento. Atua inibindo sensivelmente de forma pseudo-irreversível a acetilcoliterase e a butilricoliterase, além de ser um fármaco seletivo para o hipocampo e o córtex cerebral. Bom, o que é que acontece? O Exelon, ele atua diretamente na região do córtex cerebral. Aí, o que é que isso significa? Significa que ele vai na região que realmente necessita da ação. Então, ele não precisa ir por outros meios, né? Como acontece na maior parte dos medicamentos para agir em uma determinada região. No caso dele, ele vai ir logo na região do córtex, que é a região que mais vai sofrer neurodegeneração por conta da doença de Alzheimer. Os efeitos colaterais dele é a náusea, as diarreias, o vômito, fraqueza muscular, perda de apetite, perda de peso, tontura, sonolência e dor estomacal. Bom, por ele atuar especificamente na região do hipocampo e do córtex cerebral, né, o que é que ocorre? Como a região do cérebro é a parte que comanda toda a reação em cadeia do nosso corpo, região encefálica, então seus efeitos colaterais têm a ver pela ação de onde ele está ocorrendo. Então, ele pode mexer um pouco na questão de equilíbrio nas regiões gastrointestinais, aí vai mexer na náusea, diarreia e vômito, e fraqueza muscular. Por quê? Porque, queira ou não queira, o músculo ele não funciona sozinho, ele precisa do quê? Da ação do sistema nervoso para que ele se movimente. Se tiver alguma alteração ou algo do tipo, isso vai desencadear uma fraqueza, uma resposta não apta ao que se poderia ser o padrão normal, né? Bom, tontura e sonolência, pois lida com a região do encéfalo, então, por mexer na parte cognitiva, né? Então, vai mexer um pouco nessa questão levando a tontura e sonolência, e dor estomacal por questão mesmo das contrações que quem manda é as sinapses vindo da região da região encefálica. É o único fármaco da classe do colinérgicos que não possui envolvimento com o citrocromo P450. Como eu acabei de falar, ele tem uma atuação mais na região do hipocampo do córtex cerebral, né? Ele não precisa ir no P450, perdão, que é uma pequena
proteína específica para a reação da maioria dos fármacos. Não, ele vai atuar especificamente na região em que se deve atuar, que é na região do hipocampo do córtex cerebral. A excreção é por via renal, sendo que 90% é eliminada em torno de 24 horas. Ou seja, através das 24 horas, né, 90% desse fármaco, ou seja, do resíduo em decorrência desse fármaco, é eliminado, sendo que desses 90, 10% ficaria no organismo. Bom, Razadine. O Razadine, ele utiliza-se de uma dose inicial de 8 miligramas por dia, por via oral pela manhã. Após 4 semanas, pode-se aumentar a dose para 16 miligramas. E após 12 meses, a dose pode ser aumentada para a máxima permitida, que é 24 miligramas. O que é que acontece? O paciente com Alzheimer chega lá e o médico prescreve Razandine. Ele vai começar com a dosagem de 8 miligramas por dia por via oral. Depois de 4 semanas, pode ser aumentada a dosagem. Essas 4 semanas podemos colocar aí com 1 mês, né? Aí aumentaria para 16 miligramas, ou seja, se dobrou a dosagem. E depois de 1 ano, a dose pode ser aumentada para a máxima, ou seja, que é 24 miligramas, certo? Isso depois de 1 ano, que é permitido levar nesse caso, a máxima dosagem, que é de 24 miligramas por dia, sendo que esses aumentos vão depender da resposta do paciente, certo? Em caso de insuficiência renal e hepática, a dose máxima é 16 miligramas por dia, ou seja, pacientes que já têm problemas de rim ou problemas hepáticos, essa dosagem vai ser de 16 miligramas por dia. Por quê? Porque se esse paciente já tem um problema renal e hepático, dificilmente ele vai conseguir filtrar determinados resíduos que tem do medicamento. Então, automaticamente, iremos ter que abaixar a dosagem do medicamento. Sua farmacodinâmica é inibir a competitividade. Opa, repetindo. Sua farmacodinâmica é inibir a competitivamente e reversivelmente a acetilnuclearase e possui duplo mecanismo de ação envolvendo a modulação alostérica dos receptores nicotínicos, potencializando a transmissão de colinérgica. Ou seja, ele vai entrar em competição em relação à acetilnuclearase, né? Só que sua ação é uma ação reversível, ou seja, ele pode ser reversível. Ele tem 2 mecanismos de ação, ou seja, 2 vias que ele pode ir. A modulação alostérica dos receptores nicotínicos e ele vai potencializar essa transmissão coligênica, ou seja, ele vai ter uma ação maior na questão de atuar como um retardo na região coligênica e, com isso, vai ter uma ação maior de conservar esse lado cognitivo do paciente, certo? Que vai se deteriorando com o passar do tempo. A farmacocinética é de rápida absorção por via oral e o pico de concentração plasmática é alcançado em 1 hora depois de sua ingestão. O que é que ocorre? A via oral, ou seja, utilizando, absorvendo pela boca, ele é de rápida absorção. O pico de concentração plasmática seria a maior momento em que será a ação desse medicamento, né? Que seria o quê?
depois de 1 hora depois de ser ingerido. A meia-vida plasmática varia de 8 a 24 horas, sendo necessária a ingestão de 2 doses diárias. Vamos lá. Começamos uma dosagem de Ranzandine, e esse Ranzandine é 8 miligramas por dia, certo? Quando esse paciente ele começar por 8 miligramas por dia, quando ele começar a 8, ele vai ter, vamos dizer que o período de meia-vida é 8 horas. Ele vai ter 8 horas para que esse medicamento caia para 4 miligramas no organismo dele, certo? Depois de 8 horas vai para 2 miligramas e depois 1 até zerar, certo? Então, para que eu tenha uma eficiência maior, eu vou ter que começar com o quê? Eu vou ter que dividir essa dosagem em 2 doses. Ou seja, para ter uma ação maior, eu iria colocar o quê? 4 miligramas em um dia e 4 miligramas por outro. Aí, pô, Marcos, mas 4 miligramas no dia, 4 por outro? Por que isso? 4 mais 4, 8. Porém, 4 miligramas, certo? Aí, primeiras 8 horas dessas 4 miligramas, ele vai cair para 2. Depois dessas 8 horas, ele vai cair para 1. E depois, ele vai cair para 0. Ou seja, eliminei. Depois de eliminar, eu jogo mais 4 miligramas, certo? Ou então, no momento que ele cair para 2, né, eu jogo essas 4 miligramas para que tenha uma ação eficácia do efeito do medicamento, ou seja, ele tem uma ação correspondente a ter um resultado no organismo e não seja excretado e não dê a resposta devida e que se quer, no caso da doença de Alzheimer, que é o retardo dessa deteriorização que existe. Os efeitos colaterais mais comuns são náuseas, vômito, diarreia, perda de peso, tontura e dor de cabeça e cansaço. Perceba que a maioria dos colaterais, dos colaterais dos glutagêmicos, eles têm o mesmo padrão na questão dos efeitos colaterais. Náusea, vômito, diarreia, perda de peso, tontura, dor de cabeça e cansaço. Isso tem a ver com o quê? A ação que o medicamento está tendo, né, no organismo e que, através de sua atuação, pode levar a esses efeitos por conta de quê? Dele estar agindo na região do encéfalo, né? E isso pode acarretar esses pequenos problemas, certo? Por isso que o padrão de efeitos colaterais, né, dessa classe específica de medicamentos são parecidos, né? Por causa da atuação que eles têm na questão de diminuição da diminuição dessa deteriorização de ação glutagêmica. Medicamentos glutamatérgicos. Bom, temos a memantina, né? A dose inicial é de 5 miligramas por dia via oral, aumentada conforme a necessidade do paciente, sendo a dose máxima permitida de 20 miligramas por dia. Ele é um antagonista não competitivo de moderada afinidade dos receptores N-metil de aspartato. Ou seja, ele tem uma ação contrária e não compete com nenhuma outra receptor de moderada afinidade, né? Que no caso seria esse receptor N-metil de aspartato, ou NMDA, evitando a ativação excitotóxica de receptores de glutamato, apresentando uma ação neuroprotetora. Ou seja, ele procura diminuir essa toxicidade e que ocorre
nas regiões dos nervos encefálicos, né? Fazendo com que ocorra uma proteção da região dos neurônios dessa região específica do encéfalo. Não há risco de interação com outros fármacos, por não utilizar via citrocromo P450. O que é que ocorre? Ele é um tipo de medicamento que você pode utilizar combinando com outro para aumentar essa eficácia de proteção, né? Por exemplo, se a gente utilizar um medicamento que utiliza via citocromo P450 para o Alzheimer, mas percebe-se que só esse medicamento ele não vai ter uma ação eficaz, aí, então a gente pode usar a memantina, né, como um complemento para aumentar essa ação, já que o outro medicamento utiliza o citocromo P450. Então, eu posso fazer uma combinação de medicamentos, já que eu combinando, eles não vão ter efeitos adversos, pois eles não vão interagir, pois a ação de cada um é diferente e em regiões diferentes, no caso. É necessário o uso de 2 doses diárias para complementar a dose usual de 20 miligramas dias. E sua eliminação é feita pela via renal, né? Por exemplo, se é necessário 2 doses, e dessas 2 doses eu vou ter em torno de 20 miligramas por dia, o que é que vai ocorrer? Eu vou dividir em torno de 10 miligramas no período da manhã e 10 miligramas pelo período da noite, certo? Aí coloca, aí a depender do período de minha vida, você coloca um intervalo que faça com que o medicamento tenha uma ação eficaz. Os efeitos colaterais mais comuns: diarreia, vertigem, cefaleia, insônia, inquietação, excitação e cansaço. Bom, em fase de teste, temos o quê? Os canabidioides, né? O uso do canabidiol tem efeito que pode retardar o processo da doença de Alzheimer. Quando a gente fala de canabidioides, a galera tenta associar mais ao que? A maconha. E realmente vem da maconha, só que o canabidiol, né, ou o THC também, que existe, que é outra substância retirada da maconha para uso medicinal, ela não tem ação a ação de deixar a pessoa, podemos dizer assim, a ação de deixar a pessoa alterar a parte psicológica da pessoa, ou seja, a pessoa não vai se sentir chapada, né? Você vai tirar essa parte que mexe na parte psicológica, o psicoativo da droga, podemos dizer assim, e pegar a parte do canabidiol ou a parte do THC, certo? Para poder fazer a questão medicamentosa do paciente, certo? Os estudos sobre o CBD descrevem sua capacidade neuroprotetora resultante do seu poder antioxidante contra os radicais livres de oxigênio produzidos nos neurônios. O que é que ocorre? O CBD ele tem uma questão neuroprotetora e ele elimina muito radicais livres de oxigênio. Pessoas com Alzheimer, né, a região do encéfalo tem muito radical livre, e principalmente radical livre de oxigênio. E o que é que o canabidiol irá atuar? Ele irá atuar limpando essas impurezas da região do encéfalo. Se eu limpo essas impurezas, eu melhoro a resposta sináptica e melhorando essas respostas sinápticas, as informações
e essas informações que vão passando de neurônio em neurônio vai ser eficiente, então isso vai melhorar o lado cognitivo e o lado o lado cognitivo e o lado de memória e aprendizado que a pessoa tem, certo? Pois o Alzheimer, ele acaba diminuindo diminui essa ação cognitiva que a pessoa tem por conta dessa deteriorização. Então, o canabidiol seria uma resposta que está ganhando muito força em estudos para essa diminuição de radicais livres. Muitos estudos em cima do tratamento de doenças neurodegenerativas, como eu acabei de falar, e aprovado em alguns países da Europa e bem visto em alguns estados dos Estados Unidos para tratamento médico. Na maioria dos países que se libera o canabidiol, ele é visto como para a parte de tratamento médico, certo? Alguns países liberam a maconha como recurso recreativo, liberam, mas eles separam o lado do recreativo, do psicoativo, da maconha, e o lado do canabidiol como um medicamento. Então, são duas coisas diferentes. Então, eles já fazem isso e utilizam como medicamento, certo? No Brasil, o que é que ocorre em relação ao CBD? Por conta de ainda estar em fase de teste e poucos estudos não foi ainda aprovada pela Anvisa. O que é que ocorre? Como ainda não tem uma eficácia de ainda 100% comprovada de dizer assim, bom, o CBD realmente serve e tem uma eficácia legal, pode se utilizar. Como ainda não tem esses estudos, então a Anvisa, ela meio que cria uma barreira para essa liberação, porque ela precisa de um estudo forte, né? Ou seja, algum grupo de estudo de renome, de peso internacional, confirmar isso, para que a Anvisa comece os testes por aqui no Brasil, né? E, por assim dizer, ser aprovado. Não tem autorização de ser utilizada no SUS. O que é que ocorre? Se a Anvisa não libera, o SUS automaticamente não vai utilizar. Por exemplo, os medicamentos que eu falei são medicamentos que o SUS já libera, certo? E o paciente pode conseguir de graça. Agora, no caso do CBD, fica mais difícil. A Anvisa não liberando e nem o SUS, né, pode utilizar. Se o SUS não pode utilizar, o que é que ocorre? Pessoas que queiram utilizar o CBD no Brasil, né, elas vão ter maior dificuldade e, tendo maior dificuldade, maior será o preço para conseguir o medicamento. Agora, fica ruim. Se comparada com o preço dos medicamentos usuais da doença de Alzheimer, seria mais em conta, levando em consideração seus benefícios. O que é que ocorre? Muitos benefícios na questão de neurodegeneração com a utilização de CBD estão sendo confirmados. Porém, se pegasse e fosse liberado o CBD no Brasil, né? Se fosse, né? Primeira coisa, ele iria ter que ser passado pela Anvisa e seria utilizado no SUS. Nós, no nosso país, no caso, a gente tem uma facilidade de produzir medicamentos, inclusive em larga escala, medicamentos genéricos, né? O CBD, ele vem do quê? Vem da folha da maconha. Então, se você botar em questão de produzir em larga escala o CBD, né, que já vem de uma erva que já tem estudos de cultivo
e de como se produzir, se botarmos em conta que fosse aprovado e o Brasil pudesse, por agora, começar a produzir esse tipo de medicamento, levando em consideração os custos, não iniciais, mas aqui a alguns anos, os custos para a produção desse medicamento, né, se ele fosse aprovado em alguns estudos, o preço dele seria mais em conta em relação aos outros medicamentos, certo? Por quê, Marcos? Porque muitas vezes um paciente de Alzheimer, ele não usa somente um medicamento. Às vezes ele usa uma combinação de medicamentos para poder diminuir essa neurodegeneração. E o CBD, por ele ter esse potencial alto de antioxidante, ele não se tem comprovado, mas ele poderia, por si só, ou com pouca combinação de medicamentos, ter uma ação maior nessa redução de ácidos não, uma diminuição desses oxidantes, né, neurodegenerativos, e melhoraria a qualidade de vida desse paciente, né? Eu Tratamento não... acredito muito também, Marcos. Hã? Não te interrompendo, mas só acrescentando o que você estava Certo. falando. A indústria também hoje quer muito lucro, né? E, consequentemente, se eu fizer mudar o sistema, e esse sistema para a produção do CBD é muito menos lucrativa do que eu pegar um fármaco, uma droga que as pessoas compram todo mês e utilizar, porque o óleo de CBD é um óleozinho e ele com certeza duraria, ele é mais barato, não geraria efeito colateral, as pessoas iam ficar cada vez menos doentes, ou seja, elas iam parar de comprar medicamentos, então isso já é um sistema que é implantado no Brasil, né, a parte dos fármacos. Ou seja, não iria gerar lucro para essas indústrias farmacêuticas e, consequentemente, para o mundo, né? Então, acho que é mais interesse mesmo do sistema do que, é caro, não sei o quê, porque não é caro. É um óleo que você consegue produzir a plantação da, da planta, né? Da maconha. Então, creio que é muito por interesse econômico do sistema mesmo. E como você falou, né? A longo prazo, aquilo ali se tornaria muito mais barato para os usuários e que precisariam dessa substância. É verdade. Seria, digamos, seria uma facilidade, principalmente na questão de SUS, que muitas vezes a maior parte do público que utiliza o SUS não são pessoas que têm uma condição privilegiada, na maioria dos casos. Geralmente é uma população mais carente. Então, facilitaria muito, e principalmente aquelas pessoas que não têm uma condição legal, de estar ali acompanhando, fazendo um tratamento, ajudando aquele idoso financeiramente, e também para a questão do idoso também, facilitar com que ele tenha uma certa independência que ele foi conquistando ao longo do tempo, e isso influencia muito na rotina desse idoso. Vamos falar um pouco aqui dos tratamentos não farmacológicos, né? Além do tratamento com medicamento, tem os não farmacológicos, que é tão importante quanto o farmacológico. Os tratamentos consistem em alternativas de estimulação cognitiva, social e física, sem uso de medicamentos, para inibir a progressão da doença de Alzheimer. Esses tratamentos, independente do paciente utilizar o medicamento ou não utilizar, é muito importante o idoso estar fazendo essas atividades, até mesmo como um meio de prevenir o Alzheimer e também de criar uma rotina com que ele sempre esteja em contato com coisas novas, coisas que estimulem o lado da memória. Isso é muito importante. O objetivo é manter o cérebro ativo,
por meio de atividades que desenvolvam as funções de atenção, memória e linguagem. O que é que ocorre? Essas atividades, elas tendem a colocar o cérebro em ação, né? Seja na atenção, na memória e na linguagem. Que atividades são essas? A realização de tarefas, atividades pela quais o indivíduo já tinha interesse em fazer antes do diagnóstico. Seriam a prática da música, a arte, a culinária, a atividade física, seja atividades físicas que ele já praticava, ou seja, novas atividades físicas. Aí você fala, pô, por que novas atividades físicas? Porque isso vai estimular o cérebro dele a novos padrões motores e vai ajudar num lado cognitivo. E a culinária, queira ou não queira, ele procurar fazer pratos novos ou experimentar coisas novas, vai dar um estímulo maior ao lado do sistema, ao lado de aprendizado dele. E isso é muito bom para o idoso. E o que é importante é evitar que haja sobrecarga de atividades ou frustrações por não conseguir realizar a tarefa proposta. Colocar tarefas que sejam viáveis às condições que o idoso permita. Por exemplo, uma pessoa que nunca cozinhou, você não vai colocar ela para fazer pratos muito elaborados. Você coloca para fazer pratos que sejam mais acessíveis e mais rotineiros, pois isso vai estimular ela a prática da cozinha, né? Se ela vai fazer uma atividade física, ela não vai começar com altas dosagens de carga de treino, ela vai começar com dosagens baixas e aí, com o passar do tempo, progredindo. E encerramos a nossa apresentação falando um pouco da doença do Alzheimer e os seus modos de tratamento, seja farmacológicos e não farmacológicos. E obrigado, pessoal. Eita. Gravei tudo. Agora tem que editar. Vai cortar só aquela parte que eu tinha falado. Não, cortar é aquele... O cortar geralmente... Deixa eu diminuir aqui. O cortar Agora geralmente... você sabe como posta no YouTube? Mais ou menos. Eu vou me virar nos 30. Eu estou fazendo Eu os sei trabalhos que assim. postar no YouTube é fácil. Você acessa a conta lá que a moça botou lá no grupo, que alguém botou no grupo, você viu?